Olá pessoal, aqui é o professor Luciano Mauro e essa é mais uma aula de modelagem de sistemas dinâmicos. Na aula de hoje a gente vai ver como encontrar a resposta ao degrau de um circuito RC série. Tá? E a gente vai encontrar a resposta ao degrau usando modelagem função de transferência, e a função de transferência foi encontrada com uma relação entre a saída e a entrada, considerando como saída a corrente que passa pelo circuito. Tá? A gente chegou no vídeo que vocês podem acessar aqui embaixo, na seguinte expressão para a função de transferência desse circuito, tá? Considerando como saída a corrente e como entrada a tensão. Essa foi a função de transferência que a gente encontrou. Agora a gente vai encontrar a resposta ao degrau. O que é a resposta ao degrau? Ou seja, qual é a saída, qual é a função temporal da saída quando na entrada eu aplicar um degrau, tá? Então, se minha entrada é o V de T, é a tensão dessa fonte, e nessa fonte aplicar um degrau, ou seja, um nível de tensão constante igual a 1 para T maior ou igual que 0, e 0 para T menor que 0, tá? Então, esse circuito fechou e aplicou uma corrente contínua aqui nesse circuito, tá? Já pensando que é um circuito RC e a gente está aplicando uma corrente contínua, a gente pode pensar que o capacitor em corrente contínua ele tem apenas um comportamento em regime transitório, porque em regime permanente ele vai se carregar com o nível de tensão aqui aplicado a ele e a corrente que vai circular para o circuito será nula, tá? Então a gente pode pensar nisso como será a nossa resposta. A gente terá corrente inicialmente no circuito, tá? Instantes após fechar o interruptor. Mas para T tendendo ao infinito, essa corrente tem que tender a 0. Tá? Vamos ver se a gente encontra isso. Primeira coisa, se o meu V de T é 1, V de T igual a 1, quanto será meu V de S? Tá? Qual será o V de S? Qual será a transformada de Laplace do V de T? A gente tem que lembrar então da tabela de transformada de Laplace, tá? Onde a gente tinha f de t e f de s, que se a gente, no tempo a gente tinha uma constante k, na frequência a gente terá a constante dividido por s. Tá? Então k sobre s. Então no caso eu tenho uma constante 1. Então isso implica que na frequência eu vou ter 1 sobre s. Tá? Próximo passo, eu vou substituir isso aqui e aqui. Tá? Então, dessa equação eu vou isolar o I de S. I de S será igual, o V de S passa multiplicando aqui, dividindo R mais 1 sobre CS. Tá? E agora o V de S eu vou substituir por 1 sobre S. Então, I de S será igual a 1 sobre S, que multiplica a R mais 1 sobre CS. Concordo? Aqui o V de S eu coloquei 1 sobre S. Tá? Então ficou 1 sobre o S. 1 sobre S, isso aqui é V de S. E o denominador que estava aqui, né? R mais 1 sobre CS. Ok? Agora eu vou multiplicar o S aqui, tá? S vezes R, tá? Então vai ficar I de S igual a 1 sobre S, que multiplica a R, mais S multiplicado por 1 sobre CS, os S vão se cancelar e vai ficar 1 sobre C. Tá? Agora, o que eu observo? Eu tenho uma constante multiplicada pelo S e isso deslocado. Isso me parece lembrar deslocamento na frequência. Tá? Quem não lembra do deslocamento na frequência, da transformada de Laplace, assista o vídeo aqui embaixo, vou linkar aqui, tá? Que eu explico detalhadamente com que consiste o deslocamento na frequência. Porém, ainda não consigo ver um deslocamento da frequência, porque para ser um deslocamento na frequência, o S tem que estar sozinho. Não pode estar multiplicado por nada. Tem que ser S mais ou menos alguma coisa. Tá? Então, eu vou escrever isso aqui um pouquinho melhor, colocando o R em evidência. Tá? Então, isso aqui é 1 sobre R, que multiplica a
S mais, se eu tirei o R em evidência, para isso aqui ficar o mesmo, eu tenho que dividir por R aqui, né? RC, tá? Então, quando eu multiplicar, se eu multiplicar por R, eu tenho o mesmo que eu tinha aqui. Eu concordo? Tá? Eu fiquei com essa nova expressão para o I de S, tá? Vamos só reescrever, então, a equação I de S, né? A gente chegou aí, essa expressão, né? Para o I de S, tá? I de S 1 sobre R, que multiplica S, mais 1 sobre R, que multiplica AC. Então, eu vou melhorar ainda um pouquinho mais essa expressão, colocando o seguinte, ó. Fazendo isso aqui. 1 sobre R, que multiplica a S mais 1 sobre RC. Tá? Esse R aqui que está no denominador, eu escrevi como um denominador do numerador, para simplificar as coisas. Tá? Para simplificar, fazer a antitransformada de Laplace. Ok? Agora sim, se eu observar agora, o que eu tenho é uma constante, tá? Dividido o S e o S deslocado. Tá? Isso lembra o deslocamento na frequência. Tá? Vocês podem ver o vídeo aqui embaixo. O deslocamento na frequência diz o seguinte, ó. Se na frequência você tem um F de S menos alguma coisa, menos um A, no tempo você vai ter o F de T, ou seja, a antitransformada de um F de S vezes E na AT. Repare que troca o sinal. Se aqui é negativo, aqui tem que ser positivo, e vice-versa. Se aqui é positivo o deslocamento, aqui tem que ser negativo. Então eu me pergunto, isso aqui é uma constante dividido S. Primeiramente eu olho para isso aqui. Tá? Esqueço um pouco o deslocamento e olha, eu tenho uma constante dividido S. Uma constante dividido S, no tempo é apenas a constante. Tá? Então, se eu encontrar a antitransformada, para eu ter o I de T, que é o que me interessa, que é a resposta ao degrau, que é a saída em função do tempo para uma entrada temporal igual a um degrau, tá? É o quê? É 1 sobre R, tá? Eu esqueço do S, tá? 1 sobre R. Mas agora eu vou lembrar de uma coisa, o que eu tenho não é 1 sobre R dividido S, mas o S deslocado. Tá? Se o meu S está deslocado, eu tenho que lembrar dessa propriedade do deslocamento na frequência. Então esse F de T, que eu teria esquecendo o deslocamento, tem que estar multiplicado por E na AT. Então tem que estar multiplicado por E na AT. E repare que troca de sinal. Isso aqui é 1 sobre RC, aqui é menos 1 sobre RCT. Tá? Esse é o I de T. Vamos analisar agora se essa equação que a gente encontrou aqui faz sentido. Tá? A gente fez umas considerações inicialmente. Ok, a gente considerou que inicialmente, condições iniciais nulas, o capacitor estava descarregado para T igual a zero. Então, qual é a corrente no circuito em T igual a zero? Se aqui não tem carga no capacitor, em T igual a zero, eu teria que a corrente tem que ser o nível de tensão dividido R. Tá? E o nível de tensão é 1 volt. Se eu colocar T igual a zero na minha equação, eu vou ficar E na zero. Qualquer número elevado na zero é 1. Então, o que vai restar é o 1 sobre R. Tá? O I de T vai ser 1 sobre R, para T igual a zero. Tá? Faz todo sentido, porque o capacitor não tem carga. A partir de então, o capacitor vai se carregar. E o que acontece para T tendendo ao infinito? Para um T muito grande. Para um T tendendo ao infinito, esse capacitor está carregado com a mesma tensão da fonte. Então não tem que ter corrente no circuito. A gente assumiu isso. T tendendo ao infinito, E elevado na menos infinito, é zero. Tá? Você pode fazer na sua calculadora. E elevado a um número muito grande. Você vai ver que você vai obter um número cada vez mais próximo a zero. Quanto maior for o número, aqui é negativo ao que E está elevado, tá? Você vai ter um número mais próximo a zero. Um número próximo a zero multiplicado por uma constante é zero. Tá? Então, em regime permanente, a resposta seria I de T igual a zero para T tendendo ao infinito. Tá? Ok? Se a gente fizesse um gráfico dessa corrente em função do tempo, tá?
Vamos fazer aqui um gráfico da corrente em função do tempo. Pensando aqui aproveitando aqui, né, que a gente tem a entrada e aqui a gente vai graficar a saída, tá? Então, o I de T, em função do tempo, o que a gente vai ter? Vai partir de 1 sobre R, tá? E vai tender exponencialmente para zero, quando T tende ao infinito, tá? Essa corrente vai ser zero. Em T tendendo ao infinito, o capacitor atua em corrente contínua como um circuito aberto. E a gente não tem, né, duas placas, então é um circuito aberto, tá? E a gente teria corrente nula, tá? Ok, pessoal, espero que tenham gostado da aula. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.